mais complexas. Mas foi Darwin, Charles Darwin, que no ano de 1859, com a publicação do seu livro A Origem das Espécies, quem fez uma mudança radical, porque Darwin colocou vários ensinos, ou vários conhecimentos da época, ele colocou tudo isso num único livro. E ele conseguiu montar a coisa de tal forma que realmente as pessoas falaram, faz sentido, é isso aí mesmo. Mas as ideias de Darwin não foram bem aceitas. Quem praticamente introduziu essas ideias para a comunidade científica foi Herbert Spencer, saiu no finalzinho dos anos 1800. Bom, o darwinismo sofreu muito ataque logo lá no começo, principalmente nos cartunzinhos que nós encontramos por aí, e vocês estão vendo alguns deles. Mas o darwinismo não parou de ser atacado pelas suas propostas durante toda a história até o presente momento. Por exemplo, tem uma citação aí que saiu na revista Scientific American no ano de 1959. Dr. C.D. Darlington, ele escreveu o seguinte: a tese de Darwin não era verdadeira nem nova. Não é bem isso que a gente ouve por aí. Atualmente nós temos muito material de biólogos, de pessoal da biologia molecular, ou seja, uma lista muito grande deles tem trabalhado nessa questão. Só coloquei aí apenas alguns dos livros para que vocês saibam. Dr. Michael Behe, no seu livro A Caixa Preta de Darwin, logo no comecinho, ele diz o seguinte: pode tudo sobre a vida se encaixar dentro da teoria evolucionista darwiniana? Porque a mídia popular gosta de publicar histórias sensacionalistas, e porque alguns cientistas gostam de especular até onde as suas descobertas podem chegar, tem se tornado difícil para o público fazer a separação entre fato e conjectura. Ou seja, as pessoas hoje olham a coisa e ficam impressionadas, porque tudo é evolução. Desapareceu o dente do siso. O que é isso? Isso não é evolução. Isso é adaptação. Evolução significa o aparecimento de uma função ou um órgão que não existia. Quer ver um outro conceito? Aonde tem água, tem água. As pessoas dizem, não, onde tem água tem vida. Não, aonde tem vida geralmente se acha água. Bom, eu espero que não tenha vida aqui dentro dessa água, especificamente. Se tiver, eu vou passar mal daqui a pouco. Onde tem água, tem água. A água é composta apenas de átomos de hidrogênio e oxigênio. Vida tem carbono, tem nitrogênio, tem uma lista de outros elementos químicos que fazem parte da vida. Onde tem água, tem água. Então, nós não podemos mudar certas coisas, mas as pessoas perderam uma noção do que é fato e do que é uma conjectura. Por exemplo, existe uma declaração de dissidência relacionada com o darwinismo. Já existem mais de 700 cientistas do mundo todo que assinaram essa declaração. E não são pessoas desconhecidas de forma nenhuma. Tem membros de Academia Nacional de Ciência. Aqui no Brasil, por exemplo, tem um deles que assina na contracapa do meu livro, professor Dr. Marcos Eberlin, da Universidade de Campinas, da Unicamp. É uma pessoa bem conhecida na área da química, mais de 250 publicações científicas. Alguém muito interessante com respeito a isso. Aí você tem um site falando sobre isso. Tem um outro site a respeito de médicos. Os médicos agora estão indo contra o darwinismo também. Então, se você quiser, tem um outro site, são mais de 17 países representados, esse é um site novo, e já tem mais de 300 médicos e cirurgiões que têm assinado essa questão. Agora, para surpresa de muitos e o terror de outros, vai sair um filme. Essas duas teorias, elas tratam das questões do início de todas as coisas, aparecimento do espaço, matéria e tempo, aparecimento do universo, aparecimento da vida vegetal, aparecimento da vida animal, o método de aparecimento e até mesmo o tempo de existência. Deixe-me terminar dando um pequeno exemplo. Suponhamos que você, ao sair daqui hoje, vai chegar na sua casa à noite e você vai encontrar algo que não estava lá na sua casa quando você saiu. Um bolo de chocolate. Essa é a minha teoria predileta, talvez você já até conheça essa teoria. Então você chega na sua casa, não tem bolo, não tinha bolo de chocolate quando você saiu, agora tem. Lembre-se que você é um observador, cientista, você não estava lá quando o bolo apareceu. Você saiu de casa, não tinha bolo, agora você chega em casa, tem bolo. Ótimo. Duas teorias a respeito do aparecimento do bolo de chocolate.
Uma pessoa que sabe fazer bolos de chocolate foi lá na despensa, pegou todos os ingredientes necessários para fazer um bolo de chocolate. Então ele misturou os ingredientes na quantidade certa, na proporção certa, na sequência certa, dentro de um certo recipiente. Daí pegou essa massa toda ali, colocou dentro de uma forma untada, colocou lá dentro, pegou esse negócio, levou ao forno, deixou por um certo tempo, deu umas espetadinhas lá, né, para ver. Daí, a hora que estava bom, tirou de lá, colocou em cima da mesa para esfriar. Daí, a hora que você chegasse, teria um bolo de chocolate lá em cima da mesa. Na hora que você chegou, tinha um bolo de chocolate em cima da mesa. Essa é a teoria número 1. Teoria número 2, um caminhão de supermercados estava fazendo entregas. Ao passar próximo da sua casa, o filho do vizinho atravessou correndo na frente do caminhão. Então o motorista do caminhão, para não atropelar o filho do vizinho, acionou os freios, só que ao mesmo tempo ele perdeu o controle do caminhão e o caminhão começou a capotar. Lá atrás, os sacos de farinha se romperam, latas de leite, caixinhas de leite também se abriram, e latinhas de Nescau também se abriram, caixinhas de fermento, latinha de fermento, saquinhos de sal, sacos de açúcar, todo aquele negócio, ficou uma bagunça lá atrás. E havia na beirada do caminhão um pequeno cantil, esse para guardar água. E à medida que o caminhão começou a capotar, o cantil deu uma batida muito violenta numa das paredes do caminhão e rachou em 2 metades. Numa das metades começou a cair um pouco do fermento, um pouco da farinha, um pouco do leite, um pouco do óleo, um pouco do chocolate, um pouco do açúcar, um pouquinho de sal, e fermento eu já falei, já caiu. Daí os ovinhos que batiam também, caía lá a clara e a gema lá dentro. E à medida que o caminhão continuava capotando, lembra que isso daí durou bilhões de segundos. E o caminhão foi capotando e foi chacoalhando todo aquele negócio. Chegou lá no final, o que aconteceu? O caminhão parou e pegou fogo. Foi um grande incêndio ali perto da sua casa. Chamaram o corpo de bombeiros, o pessoal foi lá rapidão, apagaram todo o incêndio lá dentro. De repente, a hora de começaram a olhar lá no meio dos escombros, adivinha o que eles descobriram? Um bolo de chocolate lá naquele cantil. Eu não sei porque vocês deram risada da segunda teoria. Essa que se ensina nas escolas. O bolo de chocolate tem 12 elementos. Uma célula, qualquer pessoa que estuda citologia sabe que uma célula tem milhões de elementos. Processos que até hoje nós seres humanos não conseguimos duplicar ainda. E o pessoal diz que isso foi por acaso. Por isso que o Dr. Siegfried Schreier disse o seguinte: ninguém pode refletir sobre essas questões sem crer, pois cada um tem de escolher aquilo em que quer acreditar. As evidências existem. Então o que nós vamos fazer daqui para frente é trabalhar com essas evidências.